Tem decisão que não é difícil, mas fica difícil porque a gente pensa demais. Estácio diz aqui para mais um Capital Mental. Hoje eu quero explicar o porquê decisões simples acabam muitas vezes travando muita gente. E não é falta de inteligência, é o excesso de análise no lugar errado. Pensa às vezes numa decisão pequena. Responder agora ou depois, escolher entre duas opções parecidas, dar uma resposta simples. A decisão não é grande, não muda o rumo da sua vida. Mesmo assim, muitas pessoas travam nessas decisões. Pensa, repensa, volta no assunto e não decide nada. O erro é achar que se eu pensar mais eu vou tomar uma decisão melhor. Isso é verdade para as grandes decisões, mas não para decisões simples. E a ciência ajuda a entender o porquê. O nosso cérebro tem capacidade limitada de processamento. Quando uma decisão é simples, ela exige pouco recurso. Mas quando a gente começa a analisar demais, criar cenários que não existem, simular problemas improváveis, abre possibilidades irrelevantes, o custo mental ele sobe, sem aumentar a qualidade da decisão. E o resultado disso é mais cansaço e menos ação. Talvez você esteja fazendo aí planilhas, visualizando extremos cenários para uma decisão que muitas vezes é extremamente pequena, que você simplesmente poderia tomá-la e se ela desse errado ou não fosse muito boa, você não teria muito prejuízo. Só o tanto de tempo que você perdeu aí provavelmente está te cobrando um preço muito maior. Pesquisas com tomada de decisão mostram algo curioso. Depois de um certo ponto, pensar mais não melhora a escolha. Só aumenta a dúvida, a insegurança, o medo de errar. Em decisões simples, a análise entra em retorno decrescente. Gasta mais e entrega menos. É como revisar uma mensagem curta 10 vezes antes de enviar. A mensagem já está clara, não vai mudar nada de relevante. Mas cada releitura cansa, aumenta a dúvida, cria um receio e a pessoa fica ali, presa numa decisão que já estava pronta. Pensar demais nesses casos não é um cuidado, é uma forma de evitar decidir sem assumir que está evitando. O pensamento vira um lugar confortável para adiar. Agora entenda uma coisa, isso não significa que tudo tem que ser decidido rápido. Significa aprender a separar as decisões que precisam de análise e as decisões que só precisam de um fechamento. Quando você mistura esses dois tipos de decisão, é que trava o sistema. Porque aquelas que precisam de análise, você realmente vai lá e injeta o seu tempo em cima dela e cria esses cenários. Mas algumas simplesmente você precisa só deliberar. E aí tem uma pergunta simples que ajuda muito. Isso é uma decisão simples ou uma decisão estrutural? Se ela for simples, decidir cedo poupa energia. Pensar demais só atrapalha. Se ela for estrutural, aí vale a pena analisar, refletir e ponderar. Agora deixa eu te perguntar, em que tipo de decisão você anda gastando energia demais, quando o custo real de errar seria extremamente baixo? Pensar é importante, mas pensar fora de hora cansa e paralisa. Decidir o que é simples libera energia para o que realmente importa. Isso também é capital mental. Todo dia, aqui um ativo para te ajudar a decidir melhor. Invista em você.